Bom dia. Bom dia, professor. E aí, Bom tudo dia. tranquilo? Bom dia. Tudo certo? Suave? Tranquilo. Então tá bom. Muito bem. Aguardei um pouquinho aqui para ver quem mais estava entrando aí no atraso, mas vamos lá fazer nossa chamadinha aqui. Dá para ver a tela aí, turma? Dá, Sim. professor. Então vamos lá. Hoje é dia 28. 28. Vamos lá. Ana Luísa. Presente. Beatriz. Presente. Mila. Presente. Andara. Presente, professor. Davi. Presente, professor. Emily. Gabriel Victor. Presente. Gabriela Alves. Presente. Júlia Bonilho. Presente. Guilherme Lopes. José Carlos. Presente, professor. Júlia Caroline. Presente. Juliana Barbosa. Cauã. Levi. Lucas Scaler. Luiz Vinícius. Presente. Matheus. Murilo Aguiar. Murilo Cavalcante. Pedro Soares. Thomas. E o professor? Weimar. Aqui, professor. Presente. Victor Hugo. Vitor Augusto. Yuri. Muito bem. Professora, a pétala tá aqui, tá bom? Ok. Oi, professor, é Murilo Aguiar aqui porque meu áudio tinha bugado aqui. Eu tô com problema no Teams, eu não tô conseguindo ouvir muito bem o senhor. Então, qualquer coisa, se eu sair, é por causa que o Teams tá ruim. Tá. Quem que tá falando? Murilo Aguiar Silva. Ah, tá. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Muito bem. Deixa eu voltar aqui no lobby para ver como é que tá. Se tem mais alguém entrando? Não. Deixa eu ver se tem alguém aqui de mão levantada também. Não. Então vamos lá, assunto novo. Vamos lá para o nosso estudo dos gases, coisa que vocês vão voltar a apreciar lá no segundo ano do ensino médio em física, né? Na parte de termodinâmica. Dá para ver a apostila aí, turma? Sim. Então tá aí, o capítulo 8, a respeito de gases, né? Tá mostrando aí um menininho com uma máscara. E hoje isso é mais comum do que possa parecer, né? Quem que ia imaginar, né? Então, o ponto de partida aí, pessoal, são esses soldados aí da Primeira Guerra Mundial com esses tambores de gás cloro que eles estão aí abrindo, né? Acionando para poder liberar essa nuvem de cloro como uma arma de guerra, né? Isso foi muito utilizado nas guerras anteriores, até que os organismos internacionais proibiram essa utilização de armas químicas, mas nós ainda temos um risco muito grande hoje, porque muitos países, né, têm arsenais de armas químicas ainda guardados, né? Muitos ainda já foram utilizados aí por terroristas, já foi utilizado lá no Oriente Médio, no Iraque, foi utilizado na Síria, foi utilizado em uma série de outros países aí, em guerras civis, e o negócio é realmente preocupante. Então, aí na Primeira Guerra Mundial, vocês aprenderam lá em história, né, de 1914 a 1918, né, os caras aí, principalmente lá os alemães, né, que foram até especialistas nesse tipo de arma, né, eles descarregaram em torno de 6.000 cilindros, né, de gás cloro, ou seja, 150 toneladas de gás cloro
numa região, numa área de 7.000 metros, em 10 minutos, né? Então, o que acontece? Esse gás aí vai se deslocando, né, nesse combate que aconteceu lá na França, né? O gás se desloca com o vento e vai matando quem atingir, né? E provocando a fuga aí dos soldados, né? Das trincheiras. Então, como uma guerra de trincheiras, uma das formas de tentar fazer com que se abandonasse as trincheiras e que se atacasse, né? Era utilizando esse tipo de armamento. Então, a primeira pergunta que ele faz é por que a utilização de gases venenosos foi considerada uma estratégia militar eficiente? Porque a Primeira Guerra Mundial é conhecida como a Guerra das Trincheiras. Então, os territórios que eram protegidos, cavavam-se trincheiras, colocavam-se os exércitos naquelas trincheiras e os combates aconteciam ali. O objetivo era tomar a trincheira do outro e ir avançando as tropas para poder ganhar os territórios. Se você utilizasse um método de fazer com que o inimigo abandonasse as trincheiras, então seria eficiente, né? Um tipo de armamento como esse. Na segunda pergunta, ele fala que durante a guerra, a utilização de gases tóxicos nem sempre era bem sucedida. Quais fatores dificultavam o ataque dos soldados com essas armas? É muito simples. O vento. Se você soltasse essa nuvem de cloro, se o vento tivesse contrário a você, aquela nuvem ia acabar atingindo a sua trincheira, né? Os seus soldados. Né? Não tem como você controlar de maneira eficiente, né? Para onde, em que direção vai ser levada aquela nuvem, né? Nas condições que eles tinham na época. Eles não tinham ainda pensado em colocar isso dentro de bombas, não existia ainda mísseis, esse tipo de coisa não havia sido ainda criado, né? Então, como controlar um vapor que está saindo ao sabor do vento? Né? Muito difícil. Terceira pergunta. O gás cloro foi apenas um dos produtos utilizados como arma venenosa durante uma guerra. Pesquise outros agentes químicos que tenham sido utilizados para fins militares ou terroristas. Teve uma série de outras armas químicas que foram criadas, né? O gás cloro foi o primeiro. Eles utilizaram também um outro gás que é chamado de fosgênio, que também é mais tóxico ainda do que o cloro. Utilizaram o gás mostarda, que é um outro composto também extremamente tóxico. O gás mostarda foi utilizado até lá na Guerra do Vietnã. E depois eles desenvolveram uma série de armas químicas que eram compostas, né, por agentes venenosos, né, que seriam toxinas que atacam o sistema nervoso central. Né? Então, são gases que atacam o sistema nervoso central, paralisa a pessoa e a pessoa acaba morrendo, né, por sufoca, né, não consegue respirar. Os músculos que trabalham para a respiração, né, ficam paralisados, são neurotóxicos, né, substâncias neurotóxicas, e a pessoa acaba morrendo. Entre eles, o gás sarin, o gás tabum e o gás XV, que são os mais modernos. Né? O sarin foi utilizado lá num ataque terrorista em Tóquio, né, dentro de um trem. O sarin também foi utilizado lá na Guerra da Síria. Há pouco tempo atrás, isso passou aí, apareceu na mídia, né, imagens terríveis lá das pessoas sendo socorridas. Né? Então, são armas que estão proibidas, mas que muitos países têm, né, armazenados lá, guardados, arsenais desse tipo de armamento, e é sempre um risco que isso venha a cair em mãos de terroristas, e de países também que não têm muitos escrúpulos aí com relação a essas guerras, né, guerras químicas. Objetivos aí, então, pessoal, né, compreender os fenômenos que envolvem aí os gases, né, como é que se comporta um gás, quais são as propriedades dele, né? Analisar gráficos e tabelas de transformações gasosas, transformação isotérmica, isobárica, isocórica, compreender o que é teoria cinética dos gases, para que você consiga determinar um comportamento ideal, um comportamento perfeito para um gás, para que você possa utilizar as equações de gases perfeitos, né? E a equação aí de Clapeyron, que é uma equação de estado. A matemática para os gases fica muito mais simples quando você considera que ele tem um comportamento ideal, um comportamento perfeito, para nossa alegria.
não é o que vocês vão encontrar. Quem for estudar engenharia ou ciências exatas na faculdade, não vai ser tão perfeito esses gases assim. Então, o tratamento matemático começa a ficar mais complexo. Então, tá aí, pessoal. Tudo que nós temos aí ao nosso redor, você percebe a existência dos gases, primeiro, pela nossa atmosfera, né? Você percebe a atmosfera, você respira o ar, você percebe que existe, né, esse estado da matéria, que é o estado gasoso, né? Você percebe com mais, vamos dizer assim, energia quando você repara numa explosão, né? Uma expansão violenta de gases, por exemplo. Então, fica evidente a existência da matéria nesse estado físico. Então, temos que entender que é um estado, né? O estado de um gás. Como que eu vou, né, perceber e ver os elementos? Oi? A Ana Luísa pediu para o senhor aceitá-la porque ela caiu do Teams, que o Teams desligou sozinho. O Teams desligou sozinho, peraí. Deixa eu ver aqui. Caiu sozinho. O Teams está dando problema. Ah, tá. Ixi, tem um monte aqui. Professor, eu tô aqui. Então, isso que eu tô estranhando. Tem aqui Lucas Ortega e Thomas Gabriel. Mas tem uma mensagem aqui no WhatsApp. Pera, deixa eu ver aqui. Acho que foi de antes. Nossa, desculpa, acho que você tinha caído. Tem problema. Entrou aqui o Lucas Ortega. Nossa, minha garganta hoje está terrível. E o Thomas, que voltou. Tinha caído aqui. Beleza. Vamos voltar lá nos nossos gases. Então tá aí, pessoal. Aqui tem um texto aqui do Wilfred Owen, né, a respeito aí das vidraças, e, né, coisinha mais poética com relação aos gases, mas o que nós podemos, num primeiro momento, perceber a respeito dos gases, né? Primeiro, eles são compressíveis e expansíveis. Eu consigo comprimir e expandir um gás, né? Eu não consigo fazer isso com outro estado da matéria. Eu não consigo fazer isso com o estado sólido, por exemplo, e com o estado líquido. Eu não consigo comprimir água. Eu não consigo comprimir relativamente lá, em termos de aproximação de átomos ou de moléculas, né? Os sólidos, né? Um metal, uma rocha. Mas os gases, em função das partículas, né, que compõem essa matéria, em função dessas partículas terem uma grande liberdade, né, um grau de liberdade de movimentação, de se afastar e conseguir, então, estar livre das forças de atração intermoleculares, ele consegue fazer com que seu volume varie. Então, eu posso aumentar o volume de um gás ou reduzir esse volume. Ou seja, o gás pode ocupar um espaço maior ou um espaço menor, um volume maior ou um volume menor. Se ele tiver, então, um sistema fechado, eu consigo, então, essas condições de compressibilidade, que é capacidade de comprimir, reduzir o volume, e expansibilidade, que é a capacidade de expandir, aumentar o volume, né? Ocupar mais espaço. Isso é muito aproveitado o quê? Na construção das máquinas térmicas, por exemplo. Eu posso aproveitar essa capacidade do gás comprimir e expandir para que ele realize trabalho, para que ele, então, forneça, né, uma energia, gere uma força, e com essa força, a energia que está associada para você movimentar uma máquina. Isso foi, então, inventado lá na Revolução Industrial, por exemplo, né, quando se construiu, né, a primeira máquina a vapor, né? Então tá aí. Miscibilidade também está associada aos gases. Essa miscibilidade se refere ao quê? Eu posso pegar e fazer misturas de gases, em qualquer proporção, em qualquer gás. Eles vão se misturar, porque eles têm entre as suas moléculas um espaço tão grande que as forças intermoleculares não vão atuar em termos de você ter polaridade ou não. Então você consegue fazer misturas gasosas de qualquer gás, com quaisquer quantidades, sem quaisquer proporções, né? Então, nós podemos considerar que os gases, com relação às misturas que eles formam, são misturas homogêneas, né? Tudo bem até aqui, turma? Tudo. Na tabela aí aparece, né, alguns gases, né? Suas funções, suas características. Então, aparece aqui o gás metano, por exemplo, né?
O gás metano é o gás dos pântanos, o gás natural, né? O gás que é originado dos processos de decomposição de matéria orgânica, que é produzido lá pelas bactérias anaeróbias. A fórmula dele aqui, ó, CH4, né? Componente lá do gás natural. Ele não tem cheiro, né? E é extremamente inflamável e é muito utilizado aí como um combustível, né? O gás butano, a fórmula dele aqui, ó, C4H10, ele é componente do gás de cozinha, né? O gás dos botijões, aí, o GLP, gás liquefeito de petróleo, então uma mistura de butano e de propano também, está presente aí também no gás encanado, também não tem cheiro, né? Ele também não tem cor, é inflamável. O cheiro que você sente de gás quando tem algum vazamento, na verdade, é uma substância que é colocada, misturada nesse gás, para o caso de, se houver vazamento, você perceber que está havendo aquele vazamento, né? E você, então, tomar alguma providência, porque se não fosse colocada essa substância, com esse cheiro característico, você não perceberia o vazamento e aí poderia acontecer algum acidente, né? Temos aqui o gás amônia. A amônia também foi utilizada como arma de guerra, né? Arma química. Fórmula aqui NH3, né? Então, a principal aplicação dela é como fertilizante, porque ela vai ser precursora, né? Da produção lá de vários sais que contêm nitratos, né? E esses sais com nitratos são produzidos a partir da amônia. Também não tem cor e tem aquele cheiro pungente, ou seja, aquele cheiro que te dá aquela reação, né? Como se estivesse te espetando. Todo mundo que já utilizou tintura de cabelo deve conhecer, deve ter uma ideia de como que é esse cheiro aí da amônia, né? Esse cheiro característico, um odor pungente, penetrante. A amônia é tóxica, tá? Então tem que tomar cuidado com ela, porque em concentrações elevadas ela pode levar a pessoa a uma intoxicação grave. Gás carbônico, CO2, né, que nós temos aí para o preparo de bebidas gaseificadas, né, também não tem cheiro nem odor. O gás carbônico está presente aí no nosso processo de respiração, né, a respiração celular, e ele também é produzido, né, em todas as reações de combustão que envolve lá compostos que contêm carbono. O gás hidrogênio, H2, né, ele é usado aqui, nesse caso, ele fala que a principal função é a hidrogenação de gorduras. É muito utilizado para isso mesmo. Então, quando você tem a gordura vegetal hidrogenada, nada mais é do que um óleo que se pegou, e esse óleo você fez uma reação onde você adicionou hidrogênio, hidrogenando esse óleo, ele adquire, né, uma característica assim mais pastosa, parecendo mesmo com uma gordura, e melhora a qualidade lá de diversos tipos de alimentos que você prepara, em termos de crocância, em termos de maciez, enfim. O óxido nitroso, N2O, então quem já foi lá no dentista e já respirou aquele gás naquela máscara que ele coloca para você ficar um pouquinho mais anestesiado, é esse gás hilariante, né? Não tem cor, tem um cheiro doce e provoca então esse efeito anestésico. Em excesso, em concentrações maiores, ele pode levar também a uma intoxicação e à morte. O eteno, etileno, C2H4, é um gás que se forma lá durante o processo de amadurecimento das frutas. E ele é utilizado para a fabricação de polímeros, ou seja, polietileno, um tipo de plástico que é extensamente utilizado aí no nosso dia a dia. O cloro, né, Cl2, gás cloro, ele é utilizado lá no tratamento de água como um desinfetante, também é utilizado lá na produção de plásticos, né? Ele tem uma utilização extensiva na indústria química e petroquímica, né? Tem uma cor aí verde amarelado, cheiro forte, né, e extremamente corrosivo, então muito perigoso. O ácido cianídrico, nem pense em chegar perto dele, o HCN, tá? Ele não só é utilizado no refino de ouro, mas também é utilizado para a fabricação de algumas resinas, para a produção de tecidos, né? Para a produção de plásticos, por exemplo, os acrílicos, para a produção de tecidos, né, que são à base de polímeros, ele é utilizado nesses processos. Ele é muito tóxico, né? Dizem que tem um leve odor de amêndoas amargas, mas se você respirar aí uma quantidade aí de 10 ppm desse gás, você já bate as botas, o cara morre, né? Esse gás foi utilizado lá nas câmaras de extermínio dos nazistas lá contra os judeus. Então eu não sei quem disse que ele tem
odor de amêndoas amargas, porque deve ter sido para algum médium, né? O cara já morreu e o médium foi lá, fez uma sessão, olha, eu morri lá de cheirar lá, o HCN e tem cheiro de amêndoas amargas. É meio complicado, né? Eu não vou querer descobrir se é verdade isso ou não. O ácido sulfídrico, Melhor não correr o H2S... risco. Então, como é que pode? O ácido sulfídrico, H2S, né, ele tem... É um constituinte também do biogás, ele está presente no biogás, mas não era desejável que ele estivesse lá. Ele é um gás que se origina lá também nos processos de decomposição de matéria orgânica. Então, pensem no cheiro de ovo podre, né? Pensem no cheiro de algumas emissões flatulentas de colegas, e você vai chegar na conclusão de qual é o cheiro do ácido sulfídrico, o gás sulfídrico, no caso, né? O H2S. Ele também é um gás tóxico, tá, pessoal? Se ele tiver uma concentração muito elevada, a pessoa vai acabar morrendo, vai se intoxicar. Então, bastante perigoso. Uma coisa interessante do gás sulfídrico, né? O pessoal que faz aqueles trabalhos de manutenção de tubulações de esgoto, né? De galerias de esgoto muito profundas e muito fechadas, tem que ter muito cuidado com isso, porque se o cara entra sem equipamento para fazer a manutenção nessa galeria, o esgoto, como tem muita matéria orgânica, acontece uma produção muito grande desse gás sulfídrico. Então, se a pessoa entra sem proteção, ela pode se intoxicar e acabar morrendo naquele ambiente, né? Então, tá aí. Uma vez que nós vimos aí alguns gases, né, do nosso dia a dia, vejam que nós temos que agora fazer uma diferenciação a respeito, né, de como são os nossos gases aí com relação ao comportamento dele e como que eles podem se apresentar. A maioria dos gases que nós conhecemos são formados por moléculas. Moléculas sabemos que são átomos de não metais com ligações covalentes, compartilhando elétrons, né? E os gases, então, a maioria são formados por moléculas. Na sua maioria também tem baixas forças de atração intermoleculares. As forças de atração intermoleculares entre eles são fracas, de maneira que a condição que eles encontram para existir na temperatura ambiente, nas condições ambiente, é de gases, moléculas bem afastadas, não tem muita força de atração entre elas. Tem uma exceção para os gases, que são os gases nobres, né, que nós sabemos que são formados por átomos isolados, átomos que não fazem ligação entre si, porque são átomos estáveis, né? Agora, existe sempre aquela confusão que é feita, né, quando você se refere a gás ou vapor, né? Então, como é que nós podemos fazer uma diferenciação entre esses termos, para gás e para vapor? Vejam aí a definição aí para gás, né? O gás, então, vai ser a substância que, na temperatura e condições de pressão ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e uma atmosfera, aquela substância vai estar no estado gasoso. Então, se você pegar aí gás oxigênio, gás carbônico, diversos tipos de gases que nós temos constituintes aí do ar atmosférico, eles têm essa denominação gás, porque na temperatura ambiente, vamos dizer 25 graus Celsius, pressão de uma atmosfera, eles vão existir naquele estado físico. Já o vapor, o que acontece? Essa substância, você pode modificar o estado físico dela nas condições ambientes. Então, você pode ter passagem do estado líquido para o sólido ou para o estado de vapor, vamos dizer assim, por um processo que nós chamamos aí de vaporização. Então, vejam o caso da água, né? A água nós temos na temperatura ambiente ela líquida, mas ela pode vaporizar para a água, né, no estado vapor. E isso acontece a 25 graus Celsius. A água evapora. Se não evaporasse, não tinha formação das nuvens, a formação da chuva, nada disso, né? Então, como a água consegue fazer mudança de estado físico do estado líquido para o estado, né, vapor, ela vai receber essa denominação quando ela estiver nesse estado, né, de vapor. Tudo bem, então, pessoal? Então, professor, o gás é quando ele é assim naturalmente, por exemplo, gás de oxigênio, e o vapor é quando ele antes era sólido ou líquido e depois passou por uma transformação, né? Então, você vai denominar a substância como gás, por quê? Porque ela no estado, o estado que ela se encontra, gasoso,
na temperatura ambiente, né? E pressão ambiente. Então, quando essa substância é gasosa, na temperatura ambiente e pressão ambiente, eu vou me referir a ela como gás. Agora, quando a substância, nas condições ambiente, consegue mudar seu estado físico de maneira espontânea, vamos dizer assim, eu vou chamar de vapor. Então, a água, por exemplo, quando ela está líquida, eu vou falar água líquida. Quando ela está sólida, né, o gelo, água sólida. Mas quando ela vaporiza, eu vou falar água vapor e não água gasosa, entendeu? Não existe água no estado, vamos dizer assim, gasoso. Existe água no estado vapor. Essa que é a definição. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Professor, o Pedro pediu pra te avisar que ele tá no lobby. É que você tava explicando aí, eu não te interromper. Só um pouquinho. Agradeço, professor. Não só ele, como tem Levi, Pedro e Vitor Augusto. Tem um caminhão aqui. Espera só um pouquinho. Então, tá aqui. Opa. Voltando lá. Então, uma vez que nós sabemos diferenciar o que é gás e o que é vapor, vamos lá, né, entender como é que é o mecanismo aqui dos nossos gases. Então, vejam que ele faz aqui ele apresenta uma figura onde aqui dentro eu tenho um gás, né, nesse Erlenmeyer com uma rolha. Esse gás está preso aqui nesse sistema fechado. Se você tivesse capacidade, né, de ampliar e observar num poderosíssimo microscópico, né, você ia perceber que as partículas que compõem esse gás, né, estão ocupando aqui todo o volume que está sendo oferecido para elas. E elas estão em constante movimento, uma constante movimentação. Então, primeira coisa que você observa, as partículas vão ocupar o quê? Uma pequena parte do volume total. Essas partículas são muito pequenas com relação a todo o volume que foi oferecido para elas. Vai existir entre as partículas que compõem o gás, moléculas ou átomos, né, forças de atração muito pequenas, muito fracas, né? Essas forças de atração ou mesmo de repulsão, né, que acontecem entre as partículas do gás, são desprezíveis. Por isso que essas partículas, né, essas moléculas, têm um grau de movimentação, de liberdade, né, muito grande. Outra coisa que acontece é que essas moléculas do gás, elas ficam colidindo entre si e com as paredes do recipiente, né, que elas estão presas aqui. Então, essas colisões entre elas causam o quê? Mudanças na direção e na velocidade. É como se fossem bolinhas, né, de bilhar, de sinuca, colidindo, mudando de direção, batendo na parede do recipiente, batendo entre si, e elas então estão em constante movimento, colidindo entre si e também com as paredes internas lá do recipiente, onde elas estão presas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Então, no gás que ficam colidindo entre elas, professor, o que causa alguma reação, algo assim? Não, reação não. Ou não causa reação nenhuma? Não, vai causar um efeito. O efeito que nós vamos, que vai ser consequência disso é o que nós chamamos de pressão. Porque elas estão colidindo, batendo, né, com as paredes do recipiente, e essas colisões vão se traduzir, então, no que nós percebemos como pressão. Tipo uma bombinha de ar, mais ou menos. Tipo, pensa numa bexiga, num balão. Balão que você enche, está cheio de gás dentro dele, ele se mantém rígido, se mantém cheio, porque as moléculas que estão lá dentro do gás estão em movimento, colidindo entre si e colidindo com as paredes, né, da bexiga, com a superfície das paredes da bexiga, fazendo então com que ela fique rígida, com que ela fique inflada, né? Aqui, pessoal, a teoria cinética, né, dos gases ideais, né? Nós chamamos de gás ideal um gás que vai se encaixar perfeitamente nessa teoria cinética, né? Onde ele
ele vai, então, ter um comportamento bastante simples dentro de condições de temperatura e pressão que nós estudamos. Então, para que nós consigamos definir o que é o nosso gás ideal, esse gás perfeito, nós vamos considerar a teoria cinética como um modelo que vai determinar algumas condições para que isso seja feito. Que condições serão essas, então, para que o seu gás seja ideal, o seu gás seja perfeito, dentro dessa teoria cinética? Primeira coisa é que as suas partículas, o gás, as moléculas ou átomos, vão estar em movimento, sempre se movimentando de maneira desordenada e contínua. Elas não param de se movimentar, as moléculas do gás, elas estão o tempo todo se movimentando de maneira caótica e desordenada. Essas moléculas dos gases, elas vão estar muito afastadas umas das outras. Então, o tamanho da sua molécula vai ser muito pequeno com relação à distância entre elas, de forma que as forças de atração entre as partículas do gás vão ser praticamente nulas. E isso vai permitir, então, que elas tenham liberdade de movimentação e mantenham uma grande distância entre si. O que vai acontecer é que, quando essas moléculas têm esse afastamento, essa mobilidade, elas vão, então, colidir, sofrer colisões mútuas, bater umas nas outras e também vão colidir com as paredes do recipiente que as contém. Vão ficar batendo naquelas paredes do recipiente. As colisões que acontecem entre as moléculas dos gases são colisões perfeitamente elásticas. O que significa isso? Não há ganho nem perda de energia cinética, ou seja, a velocidade delas não é afetada, elas permanecem com a mesma quantidade de movimento. Uma colisão perfeitamente elástica, então as moléculas batem entre si com as paredes do recipiente, sem perder energia, sem ganhar energia, sem modificar a sua condição de velocidade. E, finalmente, a velocidade média das partículas de um gás ela vai aumentar conforme você aumenta a temperatura. Então, aumentar a temperatura de um gás faz com que a velocidade das moléculas aumente. E essa velocidade média dessas moléculas vai aumentar proporcionalmente ao aumento da temperatura. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo. Uma vez que você postulou essas condições, você tem um gás ideal, um gás perfeito. Claro que na prática, o que acontece com os gases reais, os gases comuns, vai haver um afastamento desse comportamento de um gás real com relação ao gás ideal. Quando você, então, tem condições onde você pega o seu gás e submete ele a altas temperaturas e baixas pressões, o seu gás começa a se afastar do comportamento ideal. Então, quanto mais rarefeito tiver lá o seu gás, ele vai ser mais perfeito quanto mais rarefeito ele tiver, e também ele tem que estar numa temperatura um pouco mais baixa, não pode estar em temperaturas muito elevadas. Então, as equações, a matemática que lida com os gases reais, ela vai se afastar um pouco dos gases ideais quando você tem condições diferentes, condições onde você tem as suas temperaturas maiores e pressões também modificando com relação às pressões ambiente. Bom, vai nos interessar trabalhar com o quê? Trabalhar com o gás ideal. Eu não estou querendo trabalhar com temperatura muito elevada para os nossos gases, também não quero pressões muito altas, eu vou trabalhar com ele nas condições ideais. Dentro das condições ideais, nós vamos entrar em equações que serão bem simples, de você estar prevendo quais são, como é que vão se modificar as variáveis de estado lá de um gás. Bom, falamos em variáveis de estado. O que seria variável de estado? Você precisa de 3 informações físicas para você determinar o estado de um gás. Que informações são essas? Pressão, volume e temperatura. Ponto final. Se você conhecer qual é a pressão de um gás, o volume que ele está ocupando e a sua temperatura, você fechou as 3 variáveis de estado
com as quais você consegue, então, identificar qual é a condição daquele gás e como que ele pode, então, passar por transformações gasosas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Então, vamos lá. O que é pressão, então, lá para um gás? Como é que nós vamos definir isso, então? É o que eu tinha falado para vocês, né? Quando você tem as colisões das moléculas gasosas com as paredes internas do recipiente, essas colisões daquelas moléculas vão executar, então, forças, né? Pequenas forças, lá na parede do recipiente. Cada moléculazinha daquela que bate na parede do recipiente e depois ricocheteia ou depois desvia, ela exerceu uma força na parede do recipiente. Você pega, então, aquelas zilhões de moléculas que estão batendo lá naquela parede do recipiente, faz uma somatória da força de todas elas que estão batendo, e você vai ter, então, essa força sendo exercida nas paredes do recipiente, e as paredes do recipiente são uma superfície, tem uma área. Então, a definição de pressão vai ser o quê, pessoal? A força que é exercida numa determinada área. Força dividido por área. No Sistema Internacional de Unidades, a força sabemos que é dada em newtons e a área em metros quadrados. Então, essa unidade newton por metro quadrado é chamada de pascal. Então, a unidade da pressão no Sistema Internacional, a pressão de um gás, é pascal. Bom, como que, então, nós podemos ter a sensação da pressão no ambiente, onde nós estamos, aqui na superfície do planeta, né? Você precisa, então, entender o que é a pressão atmosférica. Por que existe uma pressão atmosférica? Porque a atmosfera tem um gás, tem uma massa de gás, o ar, que está aqui sob a superfície do planeta, e esse gás vai exercer uma pressão na superfície do planeta. Para você, então, conseguir medir que pressão é essa, você vai usar o que nós chamamos de barômetro. Esse barômetro, que é utilizado para medir pressão, foi inventado aqui pelo italiano, né, o evangelista Torricelli. E para você entender como é que ele fez esse experimento, para que ele medisse a pressão, ele mostra aqui o barômetro, né? Então, o que foi feito? Pegou-se aqui um recipiente, encheu esse recipiente de mercúrio. Mercúrio é um metal líquido, né? Aí ele pegou um tubo e encheu esse tubo também de mercúrio, e virou a boca do tubo tampada dentro do recipiente com o mercúrio, e uma parte do mercúrio que estava dentro do tubo escoou, desceu um pouquinho, mas não completamente. Ele desceu até uma altura de 760 milímetros. Essa altura H que é colocada aqui. Por que o mercúrio não escoou totalmente, pessoal? Por que toda essa coluna de mercúrio não escoou de dentro do tubo? Porque deve ter alguma força externa que está empurrando a superfície aqui do mercúrio, onde ele está aqui no recipiente, tem alguma força atuando aqui em cima que não deixa todo esse mercúrio escoar. Então, que força será essa? Se essa coluna de mercúrio tem um peso, esta força-peso da coluna de mercúrio está igualada a essa outra força que não deixa ele escoar completamente. Que outra força é essa? É a força da pressão atmosférica. As forças ficaram igualadas. Eu tive aqui, então, um sistema que está em equilíbrio. Então, a definição da pressão atmosférica, a força que é exercida na superfície de tudo que nós temos no planeta, inclusive aqui desse recipiente de mercúrio, essa força veio da pressão atmosférica, do peso de toda a massa de ar que nós temos em cima da nossa cabeça. E a unidade que foi criada, então, para essa pressão atmosférica foi o milímetro de mercúrio. Portanto, uma atmosfera de pressão, que é uma outra unidade também utilizada, ela vai ter quanto em milímetros de mercúrio? 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem até aqui, turma? Então, professor, a mesma pressão que está dentro do tubo
É igual a força da pressão atmosférica, né? Da superfície. A força-peso dessa coluna de Mercúrio é igual à força da pressão atmosférica. Entendeu? Sim, professor, agradeço. Então tá aí, pessoal. 760 milímetros de mercúrio de pressão também é chamado de 760 torr. Esse torr é uma unidade de pressão que foi criada aí em homenagem ao Torricelli, né? Então tá aí, ele conseguiu, né, comprovar a existência da pressão atmosférica e nós temos agora as unidades de pressão que nós trabalhamos comumente aí na química e na física, né? Então, unidades de pressão que nós trabalhamos com relação à pressão atmosférica, só para vocês terem uma ideia, se eu trabalhar com atmosferas, então a pressão atmosférica é 1 atm, uma atmosfera. Tem uma outra unidade que é chamada de bar, equivale então a 1,013 bar, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica na unidade de milímetro de mercúrio, 760 milímetros de mercúrio. Outra unidade, 760 torr, a nossa pressão atmosférica. E a pressão atmosférica no sistema internacional equivale a 1,013 vezes 10 elevado à quinta potência Pascal. Então, estamos aqui algumas unidades apresentadas para pressão e, no caso, se referindo à pressão atmosférica. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo certo. Ok. Eu vou parar por aqui, turma, que depois vou ter que falar de volume e temperatura e a coisa vai se estender um pouquinho mais, tá? Na próxima aula nós voltamos nesse assunto e aí prosseguimos estudando aí as nossas variáveis de estado. Beleza? Beleza, Beleza. professor. Galera, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até, professor. Tenha um bom resto de dia, professor. Um bom dia. Abração. Tchau, tchau. Eu também, tchau.